Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Sábado Bola com Elas. Esta semana contamos com a minha presença, naturalmente, Anabela Ferreira, sou do Benfica e também do Tondela. Não tenho trazido novidades do Tondela, mas prometo que para o próximo programa trarei. E temos também a Gabriela. Olá, meu nome é Gabriela, eu sou do Porto, mas tenho um soft spot pelo Sporting. E esta semana uma convidada especial, porque a Débora está novamente de férias. E porque vocês queriam muito que eu viesse. Exatamente, e nós pedimos muito esta presença especial. Ângela Marques. Sou do Benfica, nem sequer sei o que é ser de outra coisa. Sou do Benfica, tenho, no entanto, um fraquinho pelo Sporting. Pá, o Porto é que é mais difícil para mim. É uma espécie rara, porque é uma benfiquista com fraquinho pelo Sporting e eu desconheço, eu cresci na minha infância a velha rivalidade contra o Sporting, o Porto nem contava. Eu na verdade, comecei a ver futebol, acho que já vos contei isto, comecei a ver futebol com o meu pai, que é do Sporting, e inclusivamente durante o Euro 2004 trabalhei no estádio de Alvalade, portanto isso cimentou o meu fraquinho pelo Sporting. Mas sou do Benfica porque achei a cor mais bonita, achei o vermelho mais bonito. E porque gostavas de ganhar, não é? E porque o João Vieira Pinto estava no seu auge no Benfica quando eu decidi de que clube seria, portanto... Foi a primeira vez que eu chorei num jogo de futebol, foi no Sporting Benfica, no 3-6. De João Vieira Pinto. Mas tu benfiquista. Eu benfiquista, eu chorei de emoção. Ai, que bom. De emoção. Que bonito. Depois chorei já algumas vezes tristeza. Sobre o Tondela, vamos jogar com o Tondela logo às primeiras jornadas. Portanto, vai ser o teu coração dividido. E jogamos para a Taça da Liga. Não sei se é esse o jogo que estás-te a referir. Eu vi o calendário assim a correr e vi Tondela, Alverca, fiquei assim animada com esta coisa de novas equipas. Sim. E agora quando falaste do Tondela recordei-me disso. E é sempre um jogo bonito, porque pronto. Para ti mais difícil ou não? Não, o Tondela tem que ganhar nesse jogo, naturalmente. Não pode. Porque é o pequenino, torço sempre pelo Tondela. É a única equipa que perante o Benfica me faz estar pelo adversário. Não aceitas isto? Não. Eu aceito perfeitamente. Eu sou de Tondela, não é? Portanto... Pois, mas isso pode comprometer a nossa luta. Não, mas nós temos todas as outras equipas do campeonato para ganhar. Exato, podemos deixar para perder e perder também. Portanto, não precisamos fazer o nosso campeonato só frente ao Tondela. Pois, não sei, eu nunca tive esse clube da terra. Pronto, é isto porque és uma pessoa sem terra e as pessoas sem terra... Mais ou menos, não vou agora abrir aqui o coração, mas sim, mais ou menos, e portanto... Acho que é isso. É isso. E esta semana começamos podemos começar já pelo nosso fora de campo. Que ele vai ser um bocadinho comum e é naturalmente a morte de Diogo Jota, não é? É um fora de campo um bocadinho mais triste, mas incontornável, e do seu irmão, André Silva, na passada quinta-feira, num acidente de carro, e portanto às vezes o futebol também tem estes momentos menos bons. Foi um acidente que não está propriamente relacionado com a carreira do Diogo Jota, ainda que ele fosse a caminho do Liverpool, porque estava desaconselhado a voar e, portanto, decidiu ir de carro, e acaba também, apesar do momento ter sido muito trágico e triste, ao mesmo tempo também é bonito ver como nestes momentos o futebol também se une, os jogadores também ultrapassam as rivalidades de clubes, e até o próprio desporto se une para prestar homenagem a um jogador que acaba por partir assim no momento, no auge da carreira, não, aos 28 anos e ainda no início da vida. E pronto, esta é a nossa homenagem também ao Diogo Jota. Não sei se querem... Olha, há várias coisas que eu tenho pensado nestes dias. Acho que estes também são momentos para isso, porque não são para outra coisa, no sentido em que são inultrapassáveis e, portanto, não se pode teorizar muito, acho eu, sobre isto, mas de facto há um luto partilhado que deve ser importante. Eu, não estudando psicologia nem psicanálise, imagino que seja muito importante, porque é o que as pessoas estão a fazer, claramente. Claro que os meios de comunicação ajudam muito a transformar este tema no tema mais importante dos nossos dias e, portanto, as pessoas acabam a ver, mesmo que não queiram. Mas eu sinto que as pessoas querem
também pensar sobre isto. E pensar, por exemplo, sobre o desaparecimento de uma pessoa ou de duas pessoas que estão, no caso do Diogo Jota, mais no auge da sua carreira, mas que não são inatingíveis, não é? São falíveis como todas as pessoas, todos os corpos são falíveis e, portanto, aquilo aconteceu e eles, infelizmente, morreram. Eu acho que as pessoas, nós, enquanto adeptos e público, se alguma coisa podemos tirar disso é isto, é pensar um bocadinho sobre o que é que nós somos, o que é que andamos cá a fazer, como é que podemos tentar evitar e o que às vezes é impossível de evitar, porque não sabendo exatamente o que é que aconteceu, também não vale a pena estar a dizer se fosse eu fazia assim, se fosse eu fazia assado, não serve de muito. Concordo contigo. Eu dei por mim a emocionar-me em alguns momentos pelas coisas bonitas, pelas manifestações bonitas que têm sido feitas. Os jogadores estão a marcar golos e a fazer o festejo homenagens. dele. E de repente é uma coisa que, quer dizer, nós já vimos imensos jogadores a imitar ou a brincar com celebrações de outros colegas, mas de repente faz pensar que estes jogadores estão mesmo a sentir uma coisa que nós não estamos habituados a ver. Eu acho que já falámos sobre isto algumas vezes. Os jogadores de futebol são muito robôs, não é? Nós olhamos muito para os jogadores como se eles não fossem bem pessoas. Sim. Vocês, por acaso, fazem aqui um trabalho engraçado que é falar do lado deles como pessoas, não é? Mas os adeptos de futebol muitas vezes falam dos jogadores como cobram porque é que ele não esteve tão bem hoje, ele tem que estar sempre bem porque custou 30 milhões, como se não fossem pessoas, não é? E acho que lá está, repito, era preferível que isto não tivesse acontecido para nós pensarmos sobre isto, mas tendo acontecido, se alguma coisa custa-me dizer isto, não é? Porque não há nada positivo a tirar daqui, mas se alguma coisa podemos fazer com isto é também pensar sobre isto e sobre como estes jogadores são homens, são pessoas e, portanto, eu não quero imaginar o que é que as pessoas à volta deles estarão a sentir e pronto, e acho que como todos lamento muito que tenha acontecido. Claro. E como até o futebol pode ser isto, não é? Apreciarmos os jogadores pelos jogadores, as equipas pelas equipas, sem necessariamente termos que estar a dizer mal porque não são a nossa equipa ou porque não são um jogador da nossa equipa. E acho que também é um bocado isto, não é? Porque nós vimos outras equipas, outros jogadores a prestarem esta homenagem nesse sentido, e é mais um atleta, era uma pessoa igual a eles que acabou por perder a vida tragicamente e não tanto o rival que eles tinham, e portanto eu acho que mesmo até em Inglaterra clubes rivais vieram mostrar essa solidariedade, não é? E mostrar como isto acaba por afetar todos e até, imagino, os próprios jogadores, mesmo não sendo da equipa dele, isto também os deve ter abalado agora e a pensar um bocadinho nesse sentido. Só para terminar, não querendo tirar a vez, não, mas já disseram tudo o que eu ia dizer. Eu acho curioso que isso que tu dizes para mim tem provavelmente a ver com estes jogadores têm poucos momentos na vida para se reconhecerem nas situações de outras pessoas, até as situações trágicas, sim. Porque há muita coisa que não lhes acontece, felizmente, claro. Não é? E isto é uma coisa que pode acontecer a qualquer jogador de futebol ou qualquer pessoa. Sim, mas é que eles vivem num outro patamar que há muitos problemas do dia-a-dia em que eles não se reconhecem, não é? E eu acho que esse é um bocado um awakening, não é? Que há aqui isto coisas podia-me que ter acontecido. E isto é tão simples, ele estava tão bem, eles estavam tão bem, e isto aconteceu porque acontece a qualquer pessoa, claro, mas também acontece aos jogadores de futebol. E não muitas vezes acontecem coisas a jogadores de futebol, não é? Sim. Que nos acontecem a nós. Porque eles estão, de facto, como tu dizes, numa bolha. Sim. E isso é de facto um momento para refletirmos, não é? Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Gabriela. Estás sem... Estou sem palavras. Não, mas queria obviamente expressar as minhas condolências com a família e os amigos e colegas que sentiram isto de uma forma muito mais intensa, até porque quem vê de fora, obviamente que ele era um jogador que marcou a seleção e ganhou muitos títulos pela seleção e ajudou o Liverpool também, e o Wolverhampton até jogou no Porto também, foi emprestado ao Porto, e o irmão dele também jogava no Porto e, portanto, eu também senti um bocado aquela coisa de não o conhecia, mas até parece que o conhecia um bocadinho, porque esteve no meu clube, porque jogou por Portugal e nós temos sempre um bocado essa afinidade. E também fiquei um bocado devastada e emocionada, especialmente nos dias durante o fim de semana. Mas sim, era só isto que eu queria acrescentar. Mas pronto, temos também outros fora de campo menos tristes. Que eu arrisco-me a dizer que é mesmo o final da época de casamentos, não é? De jogadores de futebol. O Pote oficialmente marcou o fim da Acho época que sim. casamenteira. Porque, entretanto, vão todos começar a regressar aos clubes. Alguns já começaram, não é? O Benfica começa para a semana, é o último.
e foi o Pote, não é? Com a sua... Bruna Rafaela. Esclareçam-me uma dúvida, não sei, eu acho que vocês estão informadas. Ainda se usa o jogador de futebol casar com a namorada da escola? Alguns toda sim. a vida? Ai, ou seja, alguns sim. eu acho que na maioria sim. Sim. Porque é do género. Cresci com esta pessoa, fui do nada para esta estrela e esta pessoa ficou comigo. Acho que há um bocado essa ligação. Até porque eles acabam por casar também jovens sim, por uma questão de estabilidade. Sim, sim. E, essa portanto, facilidade, ainda claro. muitas vezes é essa namorada Eu lembro-me de ouvir ex-jogadores, eu penso, em programas de comentário, dizerem explicarem isto como é muito natural e os clubes até Incentivam. Sim. até promovem estes casamentos. Falavam, por exemplo, na altura do João Vieira Pinto, também, já citei. Sim. Porque ele casou muito cedo, não é? Ele foi pai aos 16 anos. Exatamente, e portanto que os clubes também, aos clubes também interessava que estas pessoas tivessem uma vida já estabilizada. Até porque isso depois evita que vão para a eles noite tenham, sair sim, e tenham que esta vida louca. E tenham esses desequilíbrios emocionais de horas Sim. estão apaixonados, horas já não Sim. estão, horas não, estão sozinhos, não têm ninguém ao lado e até quando vão para fora e tudo. Portanto, acho que eles também incentivam isso e é um bocado estranho e raro um jogador de futebol que aos 30 anos é solteiro. Sim. Temos o caso do nosso Cristiano Ronaldo, que sendo solteiro não é bem solteiro, não é? Porque ele tem uma família Não é casado, mas... e tem a mulher que não, pronto, só não tem o papel passado, digo Sim, eu, é mas normalmente eles acabam por fazer isso. Eu acho que também deve ser esse incentivo e sentirem essa pertença e essa estabilidade. Sim. Eu gostei desta ideia de jogadores que vieram do nada e não quiseram deixar as namoradas que estiveram com eles no nada para trás. Achei bonito. Por acaso, no caso do Pote, não faço a mínima ideia. E no caso das mulheres, não há notícias de casamento das nossas jogadoras. Das nossas jogadoras não há. Casamento, não, mas a Ana Borges tem um filho. Sim, elas têm crianças e têm namoradas e namorados. Mas sim. casamentos, pá, não estou a sim, eu não sei se a Ana Borges não é casada mesmo, eu acho que é. É possível. Agora temos que vai para o investigar. Benfica. Vai para o Benfica, que é a minha frase da semana, portanto não nos antecipemos. Eu não é? também tenho aqui uma frase dela. E a Diana Silva também, foi do Sporting para o Benfica. Sim. É verdade. São Estamos duas sportinguistas a porque o Benfica não suportava poder perder a hegemonia e então... Claro. Então foi buscá-las. Quer dizer, a Ana Borges não foi bem buscar, mas pronto. E eu tenho ainda mais um fora de campo, que nasceu o quarto filho de Neymar. Ah, pois é. A sua menina Mel. Só quarto? Pensava que tinha mais. É o quarto, é. Oficial, pelo menos. Acho que saiba que sim. É o quarto. E por aquilo que eu vi umas imagens um tanto ou quanto, vou dizer, bizarras, porque a criança nasceu numa cesariana de urgência e há umas imagens da mãe da criança deitada numa maca, o Neymar a mostrar a filha para uma janela enorme, tipo um aquário, sim. E a família dele toda alinhada. Lá atrás. Ele, por exemplo, só bizarro se eles tiveram o tempo todo a assistir à cesariana para ver a criança. Espero que eles tenham aparecido para aqueles 5 minutos finais da apresentação, mas pronto, meio estranho. São outras tradições, claramente. Não é? Outras culturas. Sim. Em Portugal isso não seria possível. Podemos avançar para o europeu. Calma, eu tenho outro fora de campo. Fora de campo. Claro, que é, segundo relatou TV Guia, Inês Aguiar e Guioqueres acabaram. E o TV Guia, mas porquê é que eles acabaram? Eu explico já. Porque ele não queria ter nada a ver com Lisboa, é o que diz a revista da fofoca. E aquilo pareceu-nos um bocado uma coisa de homem nórdico. É muito nórdico, é muito. Experiência própria é muito nórdico. Vou arrumar as gavetas todas, que é assim, não vou estar em Portugal, não vou ter nada que me ligue a Portugal. Exato. Mas estranho. E trouxe aqui esta novidade já em off e posso partilhá-la aqui em on com os nossos ouvintes, que tenho fontes seguras, que naturalmente não vou revelar, fonte segura, mas seguras, que garantem que Vítor Guioqueres e a Inês Aguiar ainda namoram. O romance não terminou. Terão estado juntos a fazer férias, está tudo bem entre os dois. Essa ideia de que ele não quer ter nada a Portugal não se aplica a Inês Aguiar. Só ao Sporting. Sim. Posso prometer tentar saber mais, ter provas. Podemos apelar aos próprios que venham dizer alguma coisa. Desmentir esta informação. Que venham desmentir esta informação e que estão efetivamente separados. Ou confirmar que estão efetivamente juntos. Exato.
Mas sim, também achei a justificação estranha. Sim, parecia Não demasiado acho cru. impossível, mas até acho de uma maturidade que não estava à espera. Ele Sim, não, dizer de uma isto, imaturidade, Pessoas não da é? idade dela. Não. Ou seja, eu consigo entender que tu digas, olha, eu provavelmente vou viver para outro país, Sim. não acredito em relações à distância. Sim, mas a forma que foi dita foi muito... Sim, é É um verdade. bocado crua. Mas eu diria que alguém dizer isto numa relação que, apesar de tudo, é recente, dizer assim, olha, acho que não vamos, não vale a pena estarmos aqui a É recente, atormentar-nos. depende, já são 2 anos. Já são 2 Ah, anos. pois, não tinha já não essa é ideia. bem Mas fresca. não tens a noção porque aquilo nunca foi bem oficializado, não é? Exato, exato, sim. Aquilo foi um bocado escondido. O que eu Sim. também achei de alguma maturidade. Claro. Sim, eu adoro. Eu adoro essas relações secretas porque eu fico a pensar. E portanto, eu achei estranha a justificação. Achei estranho saber-se uma coisa Sim. que a ser verdade seria uma conversa Sim, muito íntima, não é? sim, Tipo, claro. tu dizes a uma pessoa com quem estás que não queres ter nada a ver com o sítio onde ela está. Sim. Enfim, é estranho. Fiquei feliz com esta informação de que se calhar não é Quando verdade. até há uns tempos a própria tinha dito a uma revista também que a distância não era problema e que Claro. há viagens e Sim. portanto Ela estava- Há viagens e há sim. sobretudo dinheiro. e não é? Claro. nenhum deles está propriamente bem, o Jóqueras sim, mas nenhum deles está propriamente preso a um emprego das 9 às 5 Sim. que não Sim, há ali possa muita tirar, flexibilidade. ir tirando alguns dias para poderem estar juntos, não é? Claro. Eu fico feliz com esta notícia. Eu sempre eu soube espero que que eles sim, iam espero conseguir Eu superar tenho isto. pena que a Débora não esteja, porque eu tenho andado a perguntar a imensos sportinguistas como é que estão a viver isto, não é? Do Joker, do drama. Sim, porque é um bocadinho como tu sabes que vai acontecer, mas nunca mais acontecer. A novela está cada vez. Eu tenho adorado o Frederico Varandas. Eu também, neste eu gostei momento. muito dele. Gostei muito da forma como das ele suas encarou isto e declarações. das suas Eu coisas que achei disse. que havia ali uma certa arrogância já ali em algum Não, momento. eu também acho que há, mas acho que Demasiado. Claro, mas tens o melhor marcador da liga no teu clube e claro que vais ser arrogante, eu também seria. É tipo, não vais daqui por 60 milhões, vais aqui por mais, era só que Não, e agora, aparentemente, o rapaz está preso por 5 milhões. E há quem diga que o negócio não se vai realizar e há quem diga que E está prestes a ele já realizar-se com abdicou, estes ele já 5 milhões. abdicou de 2 milhões do seu futuro Ele quer, salário. é assim, Ele só quer sair, o ele não quer Sporting saber. quer mesmo um jogador que quer tanto sair do Sporting que baixa o salário. Então, mas a questão é, Aparentemente. um jogador como o Gyökeres, num ano de Mundial e ainda à Liga dos Campeões, o Frederico Varandas sabe, eu vou falar como se tomasse café com ele, o Frederico Varandas sabe que o Gyökeres não pode continuar no Sporting a fazer birra, porque Pois. seria prejudicial para Para ele. ele próprio, sim. Portanto, sim. ele É tem verdade. a faca, como se costuma dizer, a faca e o queijo na mão. Uhum. Que é, ou pagam, ou o clube, porque depois há esta questão, não é? Parece que o Gyökeres só quer ir para um clube. É isso. Eu Sim. já Nós- não sei de que lado é que falámos estou, disso porque por um lado no eu episódio acho mal passado. que o Varandas Não. que o Varandas seja arrogante, não é? Mas por outro lado, quem é esta pessoa que quer sair, mas só para aquele Sim. clube E específico? vejamos. O Arsenal é bom, mas vamos ter Sim. calma. É isso, Vamos não ter é? calma. E atenção, o Vitório Gyökeres é bom. Mas também Calma, sim. ele também já esteve lá em Inglaterra E não deu por ele, nada, não é? claro. Sim. Portanto, A calma. mim sempre me fez confusão. Enfim, eu não sei o que é ganhar aquele dinheiro, obviamente, e portanto imagino que aquele toldo embacia um bocadinho a visão, não é? Mas eu nunca entendi os jogadores que querem deixar de ser deuses e ídolos num clube para serem correrem mais o risco um. de serem Sim, mais um sim. noutro No- sítio tipo, qualquer. a terceira Normalizados. escolha. Sim, eu percebo a vontade de ir para a Inglaterra provar aquilo que ele não conseguiu provar inicialmente e, portanto, percebo essa vontade. Mas, de facto, abdicar da vida que ele tinha... Primeiro é Lisboa, não é? Eu Sim. só percebo aquele treinador do Porto que foi para o Chelsea, o Hilário, se eu não me engano, que era o terceiro guarda-redes, quase nunca jogou, Sim, verdade. estava sempre no banco, ganhava milhões. Verdade. Isso eu percebo. Verdade. Pronto. Mas queres Why not? aparecer e ser isto e aquilo, outro clube, há outros clubes que também podem proporcionar isso. Portanto, Sim. O meu ex, Cláudio Ramos, no Tondela, que preferiu ser o terceiro guarda-redes do Porto sim. do que ser o principal do Tondela quando o Tondela subiu, não é? E olha Sim. agora, E portanto, agora até se não se safou mal no Mundial de Clubes, nada mas mal. quer dizer, não é o guarda-redes da taça, Principal, é o claro. guarda-redes do Mundial de Clubes, não é? Pois. Agora, se calhar, vai. Não, quando o Diogo Costa consegue, se lesiona, ele vai. E ainda, ele consegue ser escolhido, mas mesmo assim, há jogadores que se calhar preferem Pois.
um clube com outro nome internacional do que propriamente serem o... Mas eu também não percebo. tenho muita curiosidade em perceber o que é que ele vai fazer em Inglaterra, mesmo. Tenho mesmo curiosidade. Eu gostava muito que ele fosse, que era para percebermos exatamente Sim. quem é que tinha Sim, razão, se exato. era Varandas ou Gyökeres. Sim. Mas Sim, se calhar eu quero ver segundo ali os qualquer coisa no desportivos, Arsenal que nós não estamos a ver. Pois. Potencial. segundo os desportivos, vamos ter E segundo o Fabrício Romano, não é? Acho que sim, ele também tem vamos dito ter coisas isso hoje. resolvido, não é? Parece que 65 mais 15, mas o Sporting ainda não quer. Não sei. Mas aparentemente o Sporting deixava sair, era por 70 mais 10, não era? Sim, acho que era Sim. 70 limpos mais qualquer coisa. Sim, agora está nos 65 Mais milhões, 15, mais mas 15 de aumentaram objetivos. os 5 milhões para os Mas objetivos. o Varandas diz, não, só por 70. Pois. Vamos ver. Pois. Vamos ver como é que isso vai Esta acabar. novela vai continuar e não vai terminar. Depois, quando por nós aqui. paramos e pensamos em 70 milhões de euros, Sim. é que depois também, né, nós falamos disto como se fossem, são capas e capas sobre números, que depois quando tu pensas são 70 milhões de euros. É ridículo. Outra das absurdo. novelas é o Coxo, Ah, Sim, pois do Benfica, pois e é. a cláusula de rescisão dele é de 150 milhões. Não O é quê? Não é nada. E Estás a depois, gozar? só que pronto, o Benfica também tem noção e deixa-o sair por O muito, meu clube- muito, o meu muito clube- menos. o meu Mas clube também porquê? tem coisas. Como é que o porquê Benfica que tem este põe- historial de 100 milhões, de 100, Porquê que 100 e não põe sei uma quantos cláusula milhões? destas? Sim, sim. Um Ele jogador não- que não ele não vale é nunca assim- 100 milhões, ele não é- sequer, não, quanto não, mais não, mais não, de 100 não, milhões. Não entendo. E também não entendo Para muito depois bem. deixarem sair por 30 milhões. Ele Sim. custou 25 milhões ao Não, Benfica. e agora eles. Não era razoável pôr aí a cláusula, vá nos 60, 70, Uhum. e Yeah. depois logo se via, não é? Sim, sim. Ainda por Vocês cima- imagino percebo. que tenham falado sobre aquela cena no o Mundial FU. de Clubes, Sim, não é? sim, Pois. sim. Eu não sei o que é que se passa no meu clube, mas gostava de ir ao balneário falar com eles e dizer Uma Acho que palavrinha, o que está a dar uma faltar- palavrinha. Acho que o que está a faltar é um diretor que acompanhe mais a equipa, não é? Sim. E que eles estão a Sim. tentar sim. resolver. Candidata, manda o teu CV. Eu sentava-me com eles, sejam amigos. Vocês não querem marcar golos, não querem ganhar, não querem festejar, não querem ir ao Marquês. Quer dizer, parece que não vamos lá há 10 anos. Não querem ir ao Marquês. E não gostavam. parece que estamos completamente arredados, porque em Portugal é assim, Portugal é em todo o mundo, não é? O segundo lugar é o primeiro dos últimos, portanto não há nada. completamente, sim. Não, e até eu acho que à boa maneira benfiquista, tu ou és o maior Ou do és mundo, besta ou bestial. ou não é? vais estar 10 anos sem ganhar. Sim. Eu já encaro esta eu comprei, Uma renovei o longa meu Red travessia no Pass. deserto. Estes 2 anos de Sporting assim com. Sim, eu renovei É o como Red se fossem Pass, mas com 20. aquela coisa, aquele fastio de bom, vamos lá ver isto, como se, quer dizer, a época pode começar, não sabemos o que esperar do Rui Borges, não sabemos o que esperar do Farioli, Sim. do Lage também não sei, eu não sei bem, Eu nunca também- sei qual é a eu versão acho do que Lage ele- que vamos nem ele ter. próprio sabe bem E, o que é que portanto, vai ter. eu não tenho razão nenhuma para não confiar que me vou divertir muito a ver o Benfica. Mas eu, por acaso, eu quando falámos de eu participar aqui no podcast, eu pensei, eu tenho 100% de irresponsabilidade a falar sobre futebol. Não só porque tenho uma visão muito emocional da coisa, como não acompanho assim tanto. Mas há uma coisa que eu sei. Eu não me importava que o Benfica não ganhasse, mas a mim incomoda muito que o Benfica não jogue bonito. Nem é bem, é bonito. Sim. E eu acho que o meu problema com os últimos treinadores, ou antes, com o segundo ano do Schmidt e com este ano do Lage, é isso. Não joga bonito e eu olho para a frente e digo assim, será? Será que com este treinador, será que com esta equipa? Mas quem é que vem, quem é que não vem? Será que vamos jogar Eu bonito? prefiro, sou como o Jesus, pragmática, eu prefiro jogar feio e ganhar Pois, do que jogar bonito e perder. Quer dizer, quer dizer, não, claro, eu prefiro sempre ganhar eu acho também. que mas a partir do momento em que jogas bonito, a probabilidade de ganhares é muito maior. É maior, claro. Mas não sei se vamos conseguir isso. Eu tinha vaticinado aqui que os 3 treinadores iam começar a época e nenhum deles ia acabá-la. Uhum. Já falhei porque o Anselmi foi corrido antes da época. Sim. Falhei e não falhei, porque ele foi corrido, não é? Exato, Eu exato, sabia sim, que sim, aquilo sim, não sim. estava para durar. Claro. Vamos Tu ver achas o que é que o Rui Borges também não acaba a época? Eu acho que o Rui Borges também não acaba a época. Eu acho que ele vai querer impor o seu Inventar. sistema de jogo, Não vai resultar. que não vai resultar por aí Como além. não resultou na época passada. E, portanto, temo que, dependendo, eu ainda não analisei bem o calendário do Sporting, mas sei que o Sporting não começa em casa por causa das obras no estádio, e eu não analisei bem ainda os jogos difíceis, mas se os Assim, jogos vai jogar difíceis... com o Porto logo em agosto. É isso. E eu estou. Joga com o Porto, com o Porto em Está lá. agosto. Portanto, se a coisa não começar a não correr bem, Sim. outubro, novembro, Rui Borges irá. Ok. E com o Lage também.
É a mesma coisa. Sim, a sensação que eu tenho, lá está, 100% de irresponsabilidade nestas falas. Eu também acho que o Lage não acho que o presidente, porque o Benfica vai ter eleições, vai cometer o mesmo erro que cometeu com o Schmidt. Acho que ele tem dificuldade em cessar contratos no tempo certo, não sei, mas a verdade é que acho que vai acontecer a mesma coisa, e acho que o Estádio da Luz é cada vez mais muito censura muito jogadores, censura muito treinadores, e tem muita potência nisso, não é? Ou seja, é muito fácil um treinador ou ter que se ir embora por sua livre espontânea vontade, que não é livre e espontâneo, no sentido em que o público é que o está a forçar a fazer isso, ou então o próprio presidente entender que não tem condições, que na verdade é a cabeça de um ou do outro, que foi o que aconteceu com o Schmidt, não é? Era a cabeça do Schmidt ou a cabeça do Rui Costa, e portanto... E agora este ano com as eleições o Rui Costa pode ser precipitado a despedir o Lage, na esperança de ganhar eleições se a coisa não estiver a correr bem, ou pode acontecer mesmo que o Benfica esteja mais ou menos tremido, porque o Lage também tem esta coisa, não é? O Benfica nunca jogou terrivelmente mal, nunca jogou terrivelmente bem. Portanto, está ali no intermédio. Ora fazia jogos de... ganhámos o Atlético de Madrid. Sim. E esse jogo foi bonito. Podíamos ter ganho ao Barcelona, mas aquilo também foi um jogo um bocado de azares, de coisas bizarras a acontecerem. Mas tivemos bons jogos, não é? Sim. E depois tínhamos outros que não percebia como é que aquilo estava a acontecer. Tivemos os jogos com o Porto, que são os jogos com o para Porto, sempre, não é? Sim. Mesmo com o Sporting tivemos imensas oportunidades, apesar de não marcarmos, tivemos momentos bons nos jogos com o Sporting, mas depois também havia ali momentos que aquilo não... que era suposto termos dado mais. Eu adorava conhecer o Bruno Lage e perceber... foi uma coisa que me ocorreu muitas vezes durante a época, que é, ele era um tipo simpático na primeira passagem pelo Benfica. Agora está mais... ele estava muito zangado desta vez. Agora eu gostava de saber porquê, podem ser coisas pessoais, mas eu acredito que seja na relação com o clube. Houve ali qualquer coisa que desta vez o entristeceu, o angustiou, não sei, porque ele queria muito, muito ganhar, mas ele não estava com aquela leveza e simpatia até com os jornalistas e tudo que tinha. Ele teve sempre numa atitude confrontacional e muito mais muito fria, inquieta do que ele tinha antes. Vamos ver agora como é que vai ser. Ele este ano não vai ter desculpas, não é que ele as tenha dado de não ter escolhido a equipa, de não ter feito a pré-época, mas este ano a desculpa poderá ser que a equipa descansou pouco, que teve Mundial de Clubes e que teve que ir aos Estados Unidos. Mas eles querem o João Félix. Vamos ver. Pode haver esperança. Eu acho que o Lage quer, mas mais ninguém no Benfica quer. O Lage quer e o Félix quer porque o Lage quer. Eu não faço questão, Félix. Podes continuar aí a seguir o teu futuro, o teu caminho, que eu não faço questão. A minha frase da semana é dele. Eu acho que o Félix não é o que faz falta ao Benfica, sinceramente. Ok. Mas pode ser uma ideia que não, o João Félix vindo... Não ligues. João Félix vindo pode vir com este propósito. Vou provar à Anabela que aquilo não é bem assim. Atenção, eu gostei imenso do João Félix a crescer no Benfica. Depois disso, ele... lá está, provavelmente mais um daqueles casos em que alguém achou que já tinha as condições para ir para fora e ser... Pela aquela quantia também. E ser grande num clube, e depois acabou por nunca se afirmar verdadeiramente, tendo momentos, não é? Momentos em que está bem e que marca os golos, mas nunca se afirmou em nenhuma equipa, passa a vida emprestado. E acho que isso também depois... Ele é muito novo, acaba também por destabilizar a forma como ele depois joga, não é? Quer dizer, a motivação dele, está em equipas diferentes. Está comprado por um clube e sistematicamente é emprestado, ora aquele, ora o outro, e nem nesses as pessoas sentem grande desejo de ficar com ele. Portanto, eu não faço muita questão por isso, mas pode ser que, vindo para Portugal, regressando a casa, ele reencontre esse equilíbrio. Até porque ele próprio também tem a namorada cá, não é? Tem? A minha vida com o Sérgio já acabará há muito tempo. Não. Eu acho que ele agora... o João Neves, mas não era outra namorada. João Neves também, se quiseres, podes voltar. Esse se quiseres, acho que esse está bem entregue. Acho que não desejam de devolver. Não é bem devolver, mas é ir ali emprestar mesmo só. Vai ali dar umas voltas, vai ali crescer, que depois a gente pode querer-te.
De novelas, só agora o Farioli. O que é que te pareceu esta apresentação e esta É igual a chegada? todas as outras. Temos muita esperança, temos que ganhar, não podemos fazer outra coisa. Ele também não pode dizer outra coisa. E temos que ser falhou bravos, muito. não é? Temos que ser bravos. E o Anselmo perdeu muito, portanto as minhas expectativas estão muito baixas. A minha expectativa é que pelo menos uma linguagem mais erudita regresse ao futebol, uma espécie de Mário Machadez desta vez. Porque ele é formado em filosofia e pelo menos eu conto que tem uma tese sobre futebol, vida, sentido da vida e não sei o quê. Portanto, eu acho que ele pode não só dar boas conferências de imprensa, como fazer boas análises de futebol e relacionar isto com... Isso não me dava jeito nenhum. Que Deus te ouça. Não dava jeito nenhum, porque eu não gosto nada de gostar de coisas do Porto. E eu já gosto do Presidente, por exemplo. Já gosto do André Vilas Boas. Achava alguma graça ao Anselmo, porque ele me fazia lembrar o Samaris. Não sei se alguma vez reparaste. Não sei se já reparaste, mas há aqui um tipo do Vilas Boas, porque o Anselmo e o Farioli são bastante semelhantes, são novinhos, têm aquele toque meio italiano, não é? O Anselmo também tinha assim um nome mais italiano. Eu acho que há ali um tipo. Mas é isso, não me dava jeito nenhum que de repente agora houvesse coisas boas para elogiar no Porto. Eu tenho este fraquinho por italianos, por exemplo, não é? Tem uma coisa ótima que eu descobri, percebi um dia quando estava à espera ia dar um jogo qualquer, porque eu vejo jogos, eu não suporto, mas vejo na mesma. E aparentemente no estádio, antes dos jogos, durante o aquecimento, o Porto põe as playlists dos jogadores. Sim. Eu achei isso uma ótima ideia, pensei assim, bolas, mas agora tenho que elogiar ideias que saem daquele estádio. Isto é terrível. E o Barcelona tem uma coisa muito engraçada. No Spotify, eles têm uma playlist do Barcelona para cada jogador. Uau. Ou pelo menos tinham, agora não sei. Mas cada jogador fazia meio uma playlist e pedia no Spotify. É muito engraçado. Isso é giro. Porque eles ouvem música para os motivar, não é? À chegada ao estádio, nos treinos, portanto, acho engraçado. Um dos estádios onde eu tive mais estranho, porque não há claque, não é? Do Barcelona. Porque o estádio está todo vendido a estrangeiros, a turistas. E não fazia a mínima portanto, ideia. não há muito turista a apoiar o Barcelona, mas não há muitos do Barcelona a apoiarem o Barcelona. Não fazia ideia e o que eles fazem é, como não têm lugar já no estádio, tu és sócio e os teus filhos podem acompanhar os jogadores no campo. Ok. É meio doido isso, não é? De repente as pessoas ter não poderem ir ter um lugar no Eu estádio. já acho isso no Caio. E ainda por cima um estádio enorme e aquilo está sistematicamente 80, 90% da lotação são... Eu a sensação que tenho, por exemplo, no Estádio da Luz é que quase não vejo crianças. É uma coisa estranha, não é? O que agora no europeu feminino se vê imenso. Sim. Que é mesmo outro público, não é? Mas depende dos horários. Depende dos horários. Havia jogos que eu ia ver do Sporting com o meu pai e com o meu irmão, porque são do Sporting, calma. E eram à tarde e havia-se muitas crianças. Mas chega ali às 9 da noite, num dia de semana. Mas isso é a ditadura da transmissão televisiva, não é? E outra coisa, que é o Sporting até há pouco tempo não tinha o estádio todo vendido para boxes, não é? Agora é que tem. Ou seja, eu acho que esse movimento, eu também quando comecei a ir ao futebol, o Benfica também tinha muitas crianças, muitas mulheres e tal. Agora, são 80%, salvo erro, de Red Pass, tu tens sempre as mesmas pessoas que muitas vezes já são um tipo de público um bocado chato, não é? Que estão ali meio a fazer treinadores, não estão a puxar pela equipa, uma coisa que eu senti imenso. E acho que e isso que estás a descrever do Barcelona, então eu acho bizarro. Eu achei muito estranho, porque de repente era só asiáticos ao pé de mim. Pois. E eu perguntei, porque eu fui numa viagem de trabalho e um dos momentos era irmos ver um jogo do Barcelona. E eu perguntei, estava uma pessoa do Barcelona e disse, mas não há ninguém aqui. É como ir a um Parque Warner, não é? Sim. Não há espaço no estádio, está tudo vendido para turistas, para sócios de outros países. Pois que comprou aquilo caríssimo, não é? E as próprias pessoas da cidade já não há bilhetes e portanto são os miúdos que vão representar os sócios. E os miúdos vão rodando para acompanhar os jogadores. O futebol feminino está aí para suprir esta falha. Para revolucionar um bocadinho o estado das coisas. e portanto passamos já para o futebol feminino, que iria ser o nosso tema principal, e acabámos aqui a relegar tudo mas também não faz mal perdemos 5-0 com a Espanha, não sei até que ponto é que isso... Os últimos são os primeiros e portanto é isto que as pessoas vão lembrar, que é o fim do podcast. É como a sobremesa, não é? É deixar o que gostamos mais para o fim.
E pronto, não tivemos uma estreia auspiciosa no europeu, mas também já acho que ninguém estava propriamente à espera, não é? Sim, contra a Espanha eu não estava à espera. Estava à espera que se calhar marcássemos alguns golos, houvesse ali um bocado Sim, de mas Portugal parece estar um bocadinho distante dos golos. Completamente apagadas, não houve um único remate na órbita da baliza sequer e, portanto, eu perdi a minha fé. Assim? Meu Deus, assim. Pumbas, mas sabes que por agora nesta fase há a possibilidade da Kika jogar hoje, portanto pode dar ali um parece ânimo. que os franceses, os desportivos franceses estão doidos com a Kika Nazaré. Já a compararam a Cristiano Ronaldo, porque ela também foi a jogadora mais nova, mais jovem a marcar no Mundial. Sim, Acho que até ultrapassou o recorde dele. Sim, e portanto agora ela indo jogar, pode ser que dê um ânimo à equipa também. E ela tem qualquer coisa de facto, Sim. ela tem quality, como é que se diz? Star quality. Ela é boa jogadora, boa pessoa, super simpática, mega fofa, sigo no Instagram, ótimo estilo, ótimo lifestyle. Mas eu confesso que assim, eu percebo o teu desalento, não é? 5-0 é um... Mas acho que é um bocadinho... não é pelo resultado, foi por o jogo em si, foi tão fraco. Sim, dá a ideia que se a Espanha não tivesse querido descansar, porque é o primeiro jogo do grupo, podíamos ter saído lá. Não foi um dia bom. É verdade, sim, também é verdade. Falaram sobre isso, é verdade. Eu acho outra coisa, mas ia dizer outra coisa, que é, acho que à parte dos resultados, eu acho que o que está a acontecer com o futebol feminino em Portugal é maravilhoso, não é? Sim. O Em Portugal e Sporting bocadinho... no mundo todo, mas sei lá, mas eu se calhar estava à espera que Portugal, como em tudo, demorasse mais tempo. E portanto, estou contente que não seja assim. E vejo, eu já fui ver um Benfica Sporting e é muito engraçado, porque aquilo que falávamos, o público é diferente, mas o público é diferente, mas o fervo é igual. É isso. E isso é uma coisa que eu acho que é surpreendente. Talvez as pessoas talvez muita gente que não tenha ainda ido ver não entenda isso. As pessoas estão ali da mesma forma que estão para ver a equipa masculina. E isso é muito interessante e eu acho que é um caminho que se abre para o futebol, para outras pessoas irem ao futebol. Acho que é maravilhoso para as miúdas que crescem a querer jogar futebol, porque lá está, a ver uma Kika Nazaré é super importante. Super importante. A ver atletas com que se identifiquem, não é? Sim. E, portanto, acho que claro, nós não vamos lá para perder jogos, como é óbvio, mas acho que temos que pensar que também... Olha, era aquilo que lias há pouco, que é o respeito e a admiração. Sim, conquistaram o respeito e a admiração. E o Francisco Neto, o nosso selecionador, prometeu mais agressividade na equipa hoje, portanto, vamos esperar que sim. É hoje às 8? É hoje às 8, sim. E antes já saberemos transmitidos, graças a Deus. É isso. E antes já saberemos o resultado do Bélgica-Espanha, ou Espanha-Bélgica, por acaso péssima, não sei qual é a ordem. Mas e portanto já vamos com algum descanso. Mas já estamos naquela fase em que temos que ganhar, ou então... A partir do momento em que perdes 5-0, dá-te jeito ganhar o jogo de hoje. Claro que se empatarmos e a Bélgica perder por mais do que Portugal, dá algum conforto para o jogo final, que é Portugal-Bélgica. E portanto é isso, Portugal ganhar. Só que pronto, estamos a falar de um europeu que é mais curto do que o feminino e Portugal, para passar a fase de grupos, tem que ficar mesmo nos 2 primeiros lugares. Não há cá o terceiro melhor classificado, o terceiro melhor lugar que pode seguir em frente. Portanto, isso nunca aconteceu, não é? Portugal nunca passou a fase de grupos, mas recordemos que na seleção masculina também tivemos muitos anos em que não íamos a fases finais, não nos apurávamos para europeus. Portanto, estamos a fazer esse caminho, estamos a conseguir apurar-nos. Já nos apurámos 3 edições seguidas de Euro e, portanto, é esse caminho, essa competitividade que temos que ter, não é? E pronto, eu estou entusiasmada e acho que Portugal hoje pode sacar pelo menos um empate. Um 0-0, fortíssimo. Por acaso não sou super familiarizada com a equipa da Itália. A equipa da Itália já foi campeã europeia, não é? Então pronto. E, portanto... Não, eu acho que talvez o facto da Kika poder voltar a jogar acho que pode dar ali um ânimo na equipa, não é? Porque lá está, o dia da estreia não foi um dia bom, era uma estreia já complicada e Portugal não tinha a Kika, não tinha outras jogadoras que estão lesionadas. E isso pode ter. E era um jogo que ela já sabia. É isso, ou seja, já sabíamos que íamos para um jogo onde tínhamos perdido 7-1 ainda na Liga das Nações, muito, não é? Eu só preferia que elas dessem um bocado mais de luta. É que de facto não houve luta nenhuma e isso foi a parte que me irritou mais. Pronto, eu acho que essa parte pode ser muito psicológica, não é? Pode ter sido
desligar do Não sei jogo se alguma vez psicológico. jogaste num campo de futebol 11, aquilo é gigante. Aquilo é muito E eu, às difícil e vezes, muito gigante. Eu Às vezes joguei, vejo os jogadores cansados e penso assim, claro que aquilo é gigante. eu só joguei uma vez no Euro 2004, fizemos Também. um jogo de final, pronto, porque eu e a Ângela fomos voluntárias no Euro, Exato. em sítios diferentes, eu em Coimbra, ela no estádio Aqui no estado ao lado. de Alvalade, e nós fizemos um jogo UEFA voluntários. E a meio do jogo, que já só íamos jogar 45 minutos, mas a meio desse jogo dissemos, vamos só jogar em meio campo. Nós, calhar, já não conseguimos. Sim. Nós já, Eu tinha 18 anos, não é? Portanto, nós já começámos com meio campo e mesmo assim foi terrível. nós fomos valentes e pensámos, não, isto ocupamos o campo todo, o estádio de Coimbra. Mas é não é? engraçado, porque agora eu estava a brincar, obviamente, mas às vezes quando vejo jogadores muito cansados, penso nisso, pá, o esforço físico que eles têm que fazer. Tudo bem que eles têm preparação para isso, não é? Sim, óbvio. Mas lá está, não são robôs. E portanto, aquilo às vezes dá a sensação, quando tu pensas que há jogadores que passam muito tempo, por exemplo, sem tocar na bola, pela posição que jogam, ou pela forma como a equipa está a jogar. Pensas, não fez nada. Sim, e até a força mental que eles têm que ter, por exemplo, quando estão a perder 3-0 para chegar ao 3-2, para tentar o 3-3, e quando isso acontece, eu digo assim, pois, são máquinas de guerra que estão aqui, porque conseguir isto, haver a baliza do adversário lá atrás. E quando vês no fim do jogo que correm 10 km, 7, 6, é imenso, apesar de tudo, as pessoas pensam que não é, mas quer dizer, eles não têm que correr o campo todo, muitos deles, e para terem corrido aquela distância, passaram o jogo todo sempre a movimentar-se, a pensar em jogadas, como podem oferecer soluções aos colegas. É um bocado complicado, é exigente. Acho que estamos num momento em que podemos pensar nisso. Sim, acho que sim. Falta-nos só a frase da semana, que isto já vai um bocadinho longo. A minha frase da semana, porque estamos a falar do Euro feminino, é da Ana Borges, a lateral direita que depois de 9 anos no Sporting veio para o Benfica, e toda a gente ficou indignado nas redes sociais, mas o que é que ela vai fazer para o Benfica? Não a quer no Benfica. Há outros que diziam que ela era uma traidora do Sporting, e ela explicou tudo. Estava no desemprego, como recusar? Eu acho que estou com ela neste caso. Sim, do género, o Benfica é que se jogar à frente, o que é que eu ia dizer? Negar? Se eu estou completamente. Se o Sporting me dispensou, porque é que eu haveria de dizer que não? Exatamente, portanto, essa traição se calhar foi mais ao contrário, né? Começou pelo Sporting. E só posso dizer, seja bem-vinda, Ana Borges. Sim, também concordo, acho que sim. Tens frase da semana? Sim, do João Félix. E é muito simples e eficaz. Ele falou com o Correio da Manhã de TV e disse que queria vir para o Benfica e disse: preciso estar em casa. E é muito isto. Pronto. É muito isto. Então, eu preciso estar em casa, pronto. Se calhar podes vir, que eu... Sim, se é esse o sentimento que te traz. Já podes vir à vontade, já és bem-vindo. Eu, por acaso, não sabia que era preciso uma frase, se calhar nem era da minha parte, mas quando estava de férias vi aquela entrevista do Di Maria, da despedida, não sei se calhar já falaram sobre isso aqui no programa, mas também gostei, agora lembrei-me por causa da casa, gostei muito da frase dele, o Benfica é o meu lugar no mundo, porque eu acho que eu também apesar de eu não jogar no Benfica, também é o meu lugar no mundo. O meu lugar ali, o meu red pass também é o meu lugar no mundo. É bonito, sim. Isso. E é com esta nota queridinha que acabamos o podcast. Até para a semana. Até para a semana. Obrigada, Ângela. Obrigada eu.